Tiago perguntou de novo, opinião do livro Código da Obesidade. Eu não sei, Tiago, eu não li, né? E diz o ditado que a gente não deve julgar um livro pela capa, né? Mas pela capa parece Barriga de Trigo, parece todos esses livros que são sensacionalistas e que, em vez de informar, na verdade, eles criam teorias da conspiração para tentar explicar que obesidade, cara, é simples e é complexo. Simples por quê? 5% da obesidade é causado por causas genéticas, 30% por questões relacionadas ao indivíduo e 70% por causas comportamentais. 65%, né? Senão a conta não fecha, né? 5% genética, 30% causas do indivíduo, 65% fatores ambientais. 65% da obesidade, ela é causada, por exemplo, a família que come errado e a criança aprende a comer errado. É a família que come açúcar todo dia, é a família que tem açúcar como parte da refeição normal, é a família que se alimenta de muita gordura saturada, é a família que come grandes quantidades de comida, é a família que tem horários de alimentação que são inadequados. Os 30% que eu falei para você, que são questões individuais, é, por exemplo, comer emocional, transtorno alimentar, comer transtornado, que aí é da pessoa, não do ambiente. E só 5% é genético. Então essa história, eu sou obeso por causa de genética, isso é raríssimo, raríssimo, tá? O que causa obesidade? Aí a gente volta para uma revisão de sistemática que o Lancet publicou em 2016, o Lancet, aquela revista famosa, né? E ele fala de resistência catecolaminérgica e inflamação. A resistência catecolaminérgica, ela vai levar, por exemplo, a uma resistência à insulina. À medida que o seu corpo não consegue utilizar a energia que se acumula, ele constrói resistência à insulina aumenta a reserva de gordura e aumenta a fome. Então você entra num ciclo vicioso. Quanto mais você come, mais fome você tem, mais gordura você reserva e mais fome você tem. A segunda é função inflamatória. Por quê? Porque o adipócito, que é a célula de gordura, ela responde as substâncias inflamatórias, principalmente conforme ela vai aumentando de volume, ela quebra e ela forma pequenos fragmentos inflamatórios que a gente chama de dumps. E isso aumenta um negócio que chama fator de quimiotaxia de macrófago. E aí o macrófago ele reconhece esse dump, né, esse fragmento de adipócito, como se fosse uma coisa ruim que estivesse atacando o nosso corpo. E aí o que o macrófago faz? Ele ataca a célula de gordura. Quando ele ataca o adipócito, ele faz esse adipócito quebrar, gerar mais dump, aumentar mais macrófago e começar a destruir a célula de gordura. Aí você fala assim, pô, Paulo, então é legal, porque toda a rede macrocitária ela começa a destruir célula de gordura. Não, isso é péssimo, porque ele faz isso através de um negócio chamado TNF-alfa. Quando você começa a destruir adipócito, você dá um sinal para eles se dividirem. Então, o macrófago vai destruir o tecido gorduroso vai lá e faz 20 adipócitos. Então você tem uma aceleração no processo de ganho de gordura que independe, por exemplo, de caloria. Então tem aquele povo que fala, eu tô gordinho porque eu tô estressado. Verdade. Tem aquele cara que fala, cara, não sei o que eu faço, eu engordo. Verdade também. Então esse mecanismo bioquímico, né, que em 2016 o Lancet determinou, e a gente achava que todo mundo ia falar da resistência à insulina, né? Então, aparentemente, o que vem antes da resistência à insulina é a resistência catecolaminérgica. E aí que a coisa fica complicada. A resistência catecolaminérgica, ela é determinada por uma deficiência da ação de uma área do seu cérebro chamada núcleo arqueado, que adivinha dependente do quê? De estradiol. Se ela é dependente de estradiol, quem que esse tipo de obesidade ele ataca mais? Homens hipogonámicos e mulheres que suprimem a sua função hormonal ou que têm rotinas que fazem com que a função ovariana dela tenha decaimento e ela não tenha níveis de estradiol suficientes para manter o basal que ela precisa com saúde. E aí, por isso que você percebe a população engordando e não necessariamente ela está comendo tanto por causa disso, mas tudo que ela come, ela está reservando. E aí tem o inverso, né? Por que que você tem uma melhora quando você usa um análogo de GLP-1? Por que que o Mounjaro faz tanto sucesso? Não é só porque ele impede que a pessoa ela coma grandes quantidades de alimento, é porque ele age na inflamação. Pra você ter uma ideia de como o Mounjaro ele é potente, ele é versátil, a gente usa na clínica para tratamento, por exemplo, de lipedema, porque ele baixa a inflamação e ele permite que a gente consiga ir melhorando a pele da paciente progressivamente. Ontem a gente atendeu uma paciente nos Estados Unidos que estava assim. Ela
não tinha perdido tanto peso assim. Ela tinha perdido no total, ai, deu um bico aqui, né? Ela tinha perdido no total, eu acho que 4 quilos, assim, de peso. Só que, como melhorou a inflamação nos últimos meses, a pele, por exemplo, da coxa dela ficou uma seda, muito diferente. Pele da barriga lisinha. Então, assim, era visível que ela estava um pouquinho acima do peso. Só que, meu, quando você tá acima do peso, mas a tua pele tá lisa, o físico fica bonito. Então precisa cuidar da inflamação para melhorar a textura da pele, para chegar no resultado final que você quer, tá? Essa mensagem é importante. Lembrem assim, né, se for conveniente para vocês, aperta o botão de seguir aí. Eu tenho recebido algumas mensagens, não são muitas, de que precisou seguir mais de uma vez porque a plataforma derrubou. Eu recebi isso do Instagram e do YouTube. Pelo sim, pelo não, aperta o seguir aí. Garante que você vai estar comigo aqui todo dia, de manhã, às 7 da manhã. Estamos aqui fazendo cardio, trocando ideia para deixar o dia melhor. Combinado?